É isso, como sempre, aqui na Rede Super, você é muito bem-vindo em todos os nossos programas e eu sei que nós somos muito bem-vindos também na sua casa e fico muito feliz com isso, gente. O Praise Podcast é mais um dos programas aqui da Rede Super que eu tenho certeza que tem abençoado muitas pessoas e essa certeza eu não tenho só da boca para fora, não. É porque a gente tem recebido o feedback de todos vocês através das nossas redes sociais, que inclusive eu quero falar a respeito delas aqui. As redes sociais do Praise Podcast, você encontra lá na bio do Lagoinha One, né, todo o nosso conteúdo, YouTube do Lagoinha One também, onde você encontra os programas que já passaram. E esse programa também, que você está assistindo agora aqui na TV, vai estar disponível em breve no YouTube, você encontra. @Lagoinha One é o nosso Instagram. Lembrando que o programa é uma parceria muito legal entre o Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz e a Fábrica de Artes, que é o nosso instituto cultural, que você vê aí a rede da fábrica também. Vale a pena seguir. Na fábrica a gente tem mais de 50 professores em modalidades de artes diferentes, música, teatro, dança, artes plásticas, artes marciais, tanta coisa legal que a gente tem na Fábrica de Artes em Belo Horizonte. Então, se você é de BH e ainda não conhece, venha nos fazer uma visita. Estamos no bairro Lagoinha, bem próximo à Lagoinha Matriz. E se você é de fora de Belo Horizonte, a gente tem o College, que é a nossa plataforma EAD da Fábrica de Artes. Então, os cursos que a gente tem na Fábrica de Artes presenciais em Belo Horizonte, você encontra também disponíveis em vídeo na plataforma College EAD. Praise Podcast, então, é o programa feito na parceria, né, da Rede Super com a Fábrica de Artes e o Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha. E aqui você sabe, cada semana a gente encontra com um amigo, uma amiga diferente. É muito legal e eu sempre estou acompanhado de alguém do nosso Ministério de Louvor. E hoje quem está comigo aqui é a Estefânia Chaves. Bem-vinda, Estefânia. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui mais uma vez no Praise Podcast. Espero que você seja abençoado e edificado, né, através de nós aqui. Assim como nós também somos sempre, né? A cada programa, programa a gente é muito abençoado aqui. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Eu falo ou você fala? Você pode falar, fica à vontade. O programa é livre. Ela é palestrante, cirurgiã plástica, especialista em estética avançada e rinoplastia. Gente, ela é a beleza em pessoa. De quem que eu tô falando, Felipe? Quem? Quem que é? Doutora Paula Furtado. Maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Imagina, uma honra para mim estar aqui. Legal, Paulinha, de ter você aqui. E eu já tô chamando ela de Paulinha porque a gente é amigo já há tanto tempo, Há né? muito tempo. E assim, a Paula, a Estefânia trouxe aqui um pedaço do currículo dela, mas aqui nesse texto não está escrito o tanto que essa menina faz a gente rir. O tanto que ela é simpática, o tanto que ela é uma bênção na vida das pessoas que a conhecem. A gente tem tido o privilégio de caminhar junto em alguns eventos, né? Sim. Alguns projetos. E eu lembro uma viagem que a gente fez uma vez com o Diante do Trono para a Jordânia. Foi. E da gente rindo assim, de doer a barriga. De doer né? a barriga. Dentro do ônibus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. E isso a gente sempre viu refletido na sua vida. Obrigada. Antes de todas as coisas, né? Sim. Por trás de todo o currículo, de toda a história Sim. que você construiu. Está casada aí recentemente. Graças a Deus. Maridão, uma bênção. Ele é uma E você é bênção. uma bênção nas nossas vidas Amém, também, Paulinho. É uma amém. alegria muito grande te receber aqui no Praise. Imagina, uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Que bom. E aí a gente entra nesse tema, né? Que é Sim. essa questão da estética. Sim. Você, é óbvio que você tem alta formação, Aham. mas sempre se imaginou trabalhando com o que você trabalha hoje? Nossa, é um testemunho. Nem sei se vai dar tempo de contar. Então começa. Mas é o seguinte, assim, eu falo que quando a gente está posicionado naquilo que Deus tem pra gente, a gente tem que abrir mão do que a gente pré-determinou. Então, é meio que Deus desconstrói alguns castelinhos, né? Para que Ele construa os castelos fortes dele, eu costumo falar isso. Então, quando eu estava fazendo a residência de cirurgia geral, eu queria, assim, trauma, eu queria pronto-socorro, e era a minha rotina na cirurgia geral. Então, eu queria transplante, aquelas coisas bem pesadas, assim. E eu me lembro do meu pai conversando comigo, e o meu chefe da residência também falando, Paula, faz plástica. E aí eu, não, plástica eu não vou fazer,
não é o que eu quero. E eu comecei a ficar relutante com aquilo, porém, o meu pai, ele tem uma voz, assim, de pai mesmo na minha vida, sabe? E ele falou, filha, faz a plástica, tenta a plástica e tenta as outras coisas. E aí eu falei, tá bom. Aí eu orei e eu falei, eu também tinha recebido uma palavra profética sobre algo parecido com plástica e tudo. Eu falei, tá bom, Deus, se é isso que o Senhor tem para minha vida, então eu vou ter que passar na plástica e eu tenho que passar em primeiro lugar. E é muito difícil passar em residência de cirurgia plástica. E aí, quando eu passei em primeiro lugar, num lugar que só tinha uma vaga, foi meio que Deus falando assim, pronto, o que mais que você quer? Tipo, qual que vai ser o seu próximo pedido, sabe? E aquilo me calou. E aí eu falei, Deus, então agora conquista o meu coração para esse lugar, né? Me faz entender qual o seu propósito nesse lugar. Porque eu queria sangue, aquela coisa assim. E eu não pensava nessa coisa da beleza. Então, eu acho muito legal quando um paciente vem para mim assim, será que Deus se agrada? Eu sou a primeira pessoa que Deus precisou responder sobre essa parte da estética e conquistar o meu coração nesse lugar. Então, quando alguém vem com essa dúvida, eu falo, eu sei sua resposta, porque eu fui essa pessoa que Deus me ensinou aonde estava o propósito dele nesse lugar da estética. E então, no dia a dia da plástica, Deus começou a me ensinar o quanto a gente é moldado, infelizmente, né? O quanto a gente é moldado pelo que a gente vê e não pelo que a gente ouve. E Deus, ele fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E ele molda pela voz dele. Porém, ninguém está parando para ouvir a voz do Senhor. Então, as pessoas estão parando para ver, não para ouvir. E Deus falou comigo, filha, se a gente quebrar esse ver, quem sabe elas ouvem. Então, isso foi uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração no início e que isso veio conquistando o meu coração. Então, eu pude entender o chamado que eu tenho ali dentro de poder fazer com que elas parem e ouçam. E então, diante do consultório ali, quantas pessoas vêm quebradas mesmo. E às vezes elas vêm buscando na beleza a resposta, na estética a resposta, quando na verdade elas só precisam ouvir a definição de quem Deus pensa sobre elas, né? E muitas vezes a gente precisa quebrar os paradigmas primeiro. Então eu gosto muito de falar de Esther, porque Esther foi aquela pessoa que ela era completamente desconstruída na sociedade, porque a gente está falando de uma mulher que está num período pós-Babilônia ali, no início do período persa, e os governos todos ali dominados pelo governo persa, o povo judeu tinha sido escravizado na Babilônia, então ela era uma pós-escrava, né, um período pós-escravidão, e sem pai, sem mãe, órfã desde criança, cuidada pelo primo. Então, assim, a gente não sabe como ela foi criada, provavelmente num estado de pobreza, e, de repente, ela é levada para um lugar com várias mulheres, e mulher no meio de mulher é um desafio. Então, assim... Não falo nada. É melhor ficar calado. E eu falo que, assim, além dela estar num ambiente cheio de mulheres, todas elas eram um objetivo único, conquistar o coração de um homem. Então, assim, imagina quanta competição, quanta coisa ruim rolava ali dentro. E ela manteve o coração dela firme, posicionado, né? E eu falo que o período que ela ficou ali 1 ano tomando os banhos de mirra, se tivesse plástica, ela teria feito plástica. Então, assim, ela ali sendo cuidada. Por que sendo cuidada? Né? Porque a mulher, ela necessita disso para ela entender muitas vezes quem ela é, a identidade dela. Então, eu falo que a identidade da mulher, muitas vezes, ela vem quando ela entende quem ela é. Muitas vezes, ela entende que ela é se olhando. Então, eu falo que Esther ali, acho que à medida que ela foi sendo cuidada, foi ficando cheirosa e foi ali recebendo as pinturas do Império Persa, né, que tinha todas aquelas maquiagens e tudo mais, eu acho que ela foi entendendo o valor dela, a beleza dela, né? Então, acho que ela chegou diante do rei não só com o coração puro dela, de Esther mesmo, né? Desculpa, Bate. Mas também ela chegou diante do rei sabendo quem ela era. E eu falo que a mulher, quando ela sabe quem ela é, ninguém para essa mulher. Ela virou uma bomba explosiva no reino de Deus.
Então, eu entendo que é como se eu fosse essa pessoa que impulsionasse as Esther, sabe? Da nossa geração, entende? Isso é muito lindo, assim. Eu queria saber, doutora, qual que é o maior desafio? A gente sabe que nessa área existem desafios para você chegar onde você chegou, e que não foi fácil. Sim. Mas olhando para hoje, como que você vê e qual que é o maior desafio para que... Porque hoje nós que somos mulheres, né? Sim. Acredito que até os homens mesmos sofrem essa pressão estética mesmo. Sim. Né? De procurar procedimentos estéticos e tudo mais. Para você, qual que é o maior desafio para que isso não se torne uma vaidade para as pessoas? Tá. O que eu sempre busco no consultório, quando eu converso com as pacientes, é entender onde está o coração daquela pessoa. Porque a Bíblia fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro está naquilo que os nossos olhos veem, alguma coisa está destoante, está desalinhada. Sim. Então, eu sempre tento entender. Esse é o maior desafio, é entender aonde está o coração da pessoa. Se o coração dela estiver totalmente naquele procedimento, então eu vou tentar realinhar aquela pessoa e mostrar para ela que não, aquilo é só um procedimento, porque se aquilo se tornar um Deus na vida dela, vai despencar, porque ele não é um Deus que permanece. Somente o Deus que a gente serve, Jesus, é um Deus que permanece. O resto desmorona. Então, a gente tem que alinhar essa pessoa, sabe? Então, eu acho que o maior desafio é trazer essa pessoa para esse alinhamento e ver se ela está com o coração disposto a ser alinhada. Muitas não estão. Sim. Então, eu acho que é esse desafio de entender isso e mostrar também para a pessoa, isso aqui vai ser bom para você, mas não é o seu tudo. Sim. Não é a sua grande pérola, sabe? Sim. Não é o seu grande valor. O seu valor vem de dentro. Então, é uma reprojeção mesmo, sabe? E eu acho que esse é o maior desafio. Entendi. E você já passou por algo semelhante com você mesma? Já. De redefinição, Isso. né? Já. Acho que toda mulher já, né? Acho que principalmente no Sim. processo da adolescência, a gente está num período de transformação, né? Vem ali as espinhas e vem a mudança de tudo, né? De corpo, Sim. as curvas, Os etc. hormônios. Os hormônios. Então, assim, acho que toda mulher passa por esse processo, né? Que a gente se olha e meio que não se encontra, né? Sim. E é interessante porque se a gente ouve essa voz que nos define, a gente não se perde no meio desse processo. O que eu vejo muito é a perda desse processo. E eu quase me perdi. Eu fui bailarina muitos anos da minha vida. Então, uma projeção das bailarinas, infelizmente, é ser muito magra, né? E eu cheguei a ter anorexia. E foi um período muito difícil da minha vida. Por quê? Porque as curvas vieram pela minha genética, mas eu não aceitava, porque eu tinha que ser muito magra e tinha que ser a bailarina magérrima. Então, eu não compreendia aquilo. Então, no meio da minha adolescência, eu enfrentei esse processo de anorexia e tive que ficar internada, tomando soro, eu não comia mesmo. Então, assim, foi um período foi um ano, esse período da minha vida de reencontrar. E aí, a Suzy, lembra a Suzy? Suzy Valadão. Ela que cuidou de mim nesse período, ela foi muito especial nesse processo, que é uma psicóloga, né, que Jesus está com ela. E ela foi muito especial nesse processo de ter muito cuidado comigo naquele processo de não desmoronar o balé, que era algo muito forte para mim, Sim. mas de me reposicionar dentro do balé. Então, eu acho que foi uma das chaves que ela me entregou para como eu faço isso hoje na plástica. Eu reposiciono a pessoa sem que ela desprojete aquilo. Ela pode projetar, porém, do jeito certo, entendeu? Sim. Sem que ela perca a identidade, né? A gente vê muito nessa geração, acho que todas as pressões de beleza, seja Sim. por padrão de corpo, Sim. o rosto mesmo, Sim. é algo muito maligno, assim, É. que vem justamente para distorcer a nossa imagem, né? Exato. E eu acho que o igual, né? Sim. O querer ser igual a todos, Sim. né? Seja Sendo financeiramente. tudo. As redes sociais fazem muito isso com a Exato. gente, infelizmente, né? Exato. Só que ali nas redes sociais é só um pedaço do que a gente quer que as pessoas vejam. É verdade. Não é 100% São 15 da nossa segundos, vida. né? Eu falo que são Sim, 15 segundos exatamente. de 24 horas, né?
E ninguém vive 15 segundos. Então, eu falo que essa coisa da rede social, ela distorce muito. E o que já era distorcido, porém ela potencializou. Eu acho que ela exponenciou o que já existia no ser humano, mas agora ela fez uma globalização. Ela fez uma coisa assim, todo mundo tem que ser igual, sendo que Deus criou o indivíduo como único, né? Eu acho que é uma desconstrução satânica mesmo da individualidade do ser humano, em que Deus criou o indivíduo para ser um só, e vem essa coisa para tentar fazer com que o indivíduo se perca no seu ser, para que, então, ele tente se parecer com o outro e não cumpra o seu próprio propósito, né? E isso tem muito a ver com essa parte dessa influência, né? Eu escrevi um capítulo sobre beleza e eu falo que os padrões da beleza, eles não existem. Porque se você for percorrer a história da humanidade, a gente já teve padrão de beleza de mulheres obesas, a gente já teve padrão de beleza de mulheres muito magras, a gente teve o padrão de mulheres com muitas curvas. Então, a gente migra muito na sociedade ao longo da história. Então, não existe um padrão, porque o ser humano é o mesmo. Ele só está buscando algo para ser diferente. Então, eu vejo que, assim, que ele migrou demais para esses procedimentos estéticos de harmonização e tudo mais. Ele foi para o extremo, né? De todo mundo ficar no exagero. E aí eu vejo que agora ele está começando a regredir, né? Ele está começando a entender. Opa, não é todo mundo que tem boca grande. Não é todo mundo que tem o rosto quadrado, né? Então, eu acho que essa é migrando mesmo. Eu acho que a população ela começa a tentar migrar para um estado evolucional de posicionamento social, porém, ela se destrói. Ela busca uma destruição de si mesma. Então, acho que o alinhamento é tudo que o ser humano precisa, né? Jesus foi o maior alinhamento da sociedade, né? Porque ele não foi nenhum dos extremos, né? Ele foi o alinhamento ali, né? Ele foi o meio termo mais centralizador de todas as eras da humanidade, porque ele trouxe tudo para o centro. E o centro é ele, né? Então, ele conseguiu balancear isso, né? Equilibrar isso de uma forma potencial. Então, se a gente olhar para ele, a gente encontra esse alinhamento. Com certeza. E realmente é um equilíbrio, assim. Eu lembro que na minha época de escola, quando eu era adolescente, ter a boca grande, eu sofria bullying por causa disso. E hoje virou um padrão de beleza. Exato. Tá vendo você que fazia bullying comigo? Agora eu tenho Exato. Virou o jogo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Gente, você está ouvindo a doutora Paula falar, a última coisa que ela faz no consultório é cirurgia plástica. Ela é psicóloga para os pacientes, ela é amiga, ela é a conselheira. Desse jeito, meus pacientes choram. Aí elas falam, nossa, eu acho que eu vim fazer uma sessão de terapia aqui. A última paciente falou, nossa, eu acho que eu vim fazer terapia. Eu falei, é assim mesmo. Ela falou, bom, nossa, né, tô quando saindo a gente aqui sai empoderada. bem dos lugares. Assim. Isso não deixa de ser o nosso papel, né? Na verdade, certeza. seja qual for a sua profissão, antes de tudo, você que já se entregou a Cristo, que já serve Ele, é um servo, né, do reino. Então, a gente tem que ser em todo lugar, enfim, desempenhando o papel que você estiver desempenhando. Lembre-se que você está ali, em primeiro lugar, como um discípulo, né, de Jesus, levando a mensagem do Evangelho, e isso é muito legal. Agora, no segundo bloco, Paulinho, eu quero entrar num assunto mais familiar, assim, mas agora, que está quase acabando, eu queria só que você trouxesse um pouco, ainda nessa questão técnica. Você já falou um pouco sobre... Já deixou um pouco no ar, um pouco sobre os malefícios da pessoa fazer o procedimento só tentando buscar algo que ela não vai encontrar, né? Sim. Agora, tem malefícios físicos também, né? Porque a gente tem visto hoje coisas na internet que são de assustar. Procedimentos que são feitos de maneira errada, com substâncias erradas, que deixam as pessoas mutiladas. Isso acontece mesmo? Acontece e com muita frequência. Inclusive, é considerado até a agressão corporal mesmo, é crime. Então, hoje, assim, infelizmente, as pessoas têm buscado um padrão de enriquecimento através da estética e utilizando produtos não comercializáveis, né? Produtos não autorizados pela Anvisa, não autorizados pela Organização Mundial de Saúde e tudo mais, pela vigilância sanitária. Então, eles fazem procedimentos em lugares não adequados. Por exemplo, uma cirurgia de nariz, né? Eu que sou especialista de nariz.
tem que ser feita dentro de um bloco cirúrgico, com uma anestesia geral, afinal de contas é um procedimento de via aérea, então a gente tem que proteger a via aérea. Tem todo um aparato que tem que ter para o paciente ali, não só no intraoperatório, como no pós-operatório. E a gente vê aí procedimentos sendo realizados em cadeiras de consultórios, né? Então, assim, é muito perigoso. Eu acho que tem que haver uma conscientização ainda mais intensa para que a população tenha consciência dos perigos que ela está se colocando, porque muitas pessoas são leigas. E muitas pessoas acham, não, mas é o mais barato e tudo. E é um barato que sai tão caro. E que prejudica a saúde da pessoa, né? Por exemplo, no nariz mesmo, quantas pessoas que vêm me procurar que estão mutiladas mesmo, porque não conseguem mais respirar. Então, a gente tem que fazer retalhos, cirurgias assim, complexas, 5, 6 cirurgias para correção, e que nunca mais vai ficar a mesma coisa. Tudo porque passou por um procedimento que não era o adequado, passou pela infiltração às vezes de um produto que também não era o adequado. Então, tem que haver mais conscientização, sim, das pessoas. E existe, sim, mutilações. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode levar até a morte. A gente vê casos de pessoas que foram infinitamente, sem parar mesmo, fazendo procedimentos e cirurgias e querendo ser a transformação em pessoa. E que faleceram, porque o corpo tem um limite, né? Então, a gente tem que entender que cirurgia é cirurgia, ela não deixa de ser um procedimento grave, que é sério e que a gente tem que levar na seriedade que ela envolve, né? E esses procedimentos estéticos também. Então, acho que tem que ter essa maior conscientização, sim. Importante entender que talvez o vazio que você busca preencher com os procedimentos estéticos nunca vai ser preenchido, né? Não. Muitas pessoas ficam a vida inteira ali, muda aqui, muda ali, e faz a lipo e mexe no nariz e tal, e nunca está satisfeito. E não é só com relação à questão do procedimento estético, também com relação a recursos, né? Dinheiro. Às vezes o cara já tem muitos recursos, tem muitos bens no nome, mas sempre quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais. E a única coisa que vai preencher o vazio que talvez você tenha no seu coração, seja qual for a busca que você tem buscado, é Jesus. Isso aí a gente crê nisso. E é sobre isso que você fala no seu consultório, é sobre isso que nós falamos no púlpito, e que essa verdade entre no seu coração. Gente, eu falei que era rápido, tá vendo? Paulinho, eu falei que era rápido. Falei, primeiro bloco já foi. Olha que absurdo. É absurdo. Mas e por que a gente sente que é rápido assim? Porque sempre os convidados são muito especiais. Obrigada. Sempre tem muito conteúdo, a conversa é boa, então passa rápido. Legal. Mas então, como o primeiro bloco foi, tem um bloco inteiro ainda pela frente. Essa é a boa notícia. É o tempo só de você pegar uma água, voltar aqui para frente da televisão ou do computador, que daqui a pouco a gente volta. Voltamos então, eu disse que era rápido com o nosso Praise Podcast, podcast do nosso Ministério de Louvor e Artes da Batista da Lagoinha Matriz, em parceria com a Fábrica de Artes e também com a Rede Super de televisão, onde você está acompanhando a programação. E eu quero voltar esse bloco citando uma frase de um grande amigo meu, um grande amigo nosso, né, um irmão meu, que é o Alex Passos, que ele disse: tudo é arte, tudo é culto, tudo é para Deus. Quando ele falou isso, eu não acreditei que saiu da boca dele. Alex, vou aproveitar que a Paula está aqui e te mandar um beijo. Dizer que nós te amamos. Acho que ela também vai querer mandar. Um beijo. Pode mostrar a Paula, gente, dando um beijo, mandando um abraço. Ele vai ficar feliz demais. Te amo. Estamos todos com saudade. Então, ele disse isso. Tudo é arte, tudo é culto, tudo é para Deus. E eu concordo muito com essa frase do Alex. E, inclusive, o trabalho que você faz é uma arte, né? Sim. Você modelar ali a estética, o corpo, é uma arte. A gente esteve lá na Fábrica de Artes recentemente, a Estefânia estava lá também, apresentou um evento exatamente sobre isso, onde a gente tinha uma especialista em colorimetria, uma especialista em semiótica, né? Estudo das cores e o impacto que as cores geram para quem vê, né? Quando a gente vê ali a junção das cores uma com a outra, como que o nosso organismo reage a isso. Uma especialista em estética, não, em forma de vestir. Eu esqueci agora o termo da doutora Jane, que inclusive esteve lá com a gente falando exatamente sobre isso. E você aqui falando exatamente sobre esse tema que é tão importante, né? Então, a gente no Praise, a gente lida muito com essas questões de arte. Legal. A gente recebe muita gente que canta, que toca, mas eu encaro isso também como uma manifestação de arte, porque o que a gente vê é muito importante.
e o que você faz e mostra e a forma como você se veste ministra também para as pessoas, né? Com certeza. Então, é muito legal. A gente está falando sobre isso aqui e te recebendo no programa. Muito obrigada. De novo, obrigada. Está sendo muito bom. Está sendo muito bom. E eu queria... Você falou sobre seu pai. Sim. Logo no início. Falei. Aí você falou sobre que ele te deu um conselho. Sim. E aí já me acendeu aqui uma curiosidade. Tá. Sempre foi assim? Por quê? Antes de se aprofundar na medicina e de ser a doutora que você é hoje, hoje você, além de ser médica, de ser doutora, você também é uma pastora ali dentro do seu... Do meu consultório. Como é que o pastor Márcio falou com você? Ele fala, como que tá seu púlpito? Que é o meu consultório, né? O púlpito é o consultório. Então, você está ali também atendendo as pessoas, pregando o evangelho e tudo. Então, antes de aprender medicina, você aprendeu isso. Sim. Você recebeu isso, Sim. né? Pela graça. Como é que foi, assim, a sua infância? Foi seu pai que te conduziu ao evangelho? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Conto. Não, foi a minha mãe. A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela começou a frequentar uma reunião de estudo bíblico e dali, na barriga dela, eu já fui consagrada. E daí, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, ela, então, decidiu mesmo ficar na presbiteriana. E então eu fui criada na presbiteriana ali na minha infância e o meu pai ainda não era evangélico. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o meu pai converteu. Aí, então, a partir dos meus 10 anos de idade, meu pai e a minha mãe mas a minha mãe sempre fazia os cultinhos e mesmo ela não tendo ainda decidido permanecer na presbiteriana, a gente sempre ia. Então, assim, a partir dos meus 4 anos, foi uma história repleta de estudos bíblicos, porque presbiteriana é Bíblia pura, escola dominical e tudo mais. É profundo. É profundo. E o meu pai, logo que ele converteu, a conversão dele foi muito rápida e assim, foi um aceleramento do céu mesmo, porque o meu pai, ele tem essa coisa do mestre, é o dom dele. Então, logo, meu pai já estava dando aula de escola dominical. Assim, meu pai é um mestre nato. Que legal. Ele entende a Bíblia profundamente. Ele estudava a Bíblia, assim, ele estuda ainda, mas assim, você via meu pai horas e horas ali aprofundando, querendo entender a profundidade da história da Bíblia em si. Então, eu aprendi muito com ele, não só na igreja, mas também com ele. E depois, quando eu tinha mais ou menos talvez uns 12 anos por aí a gente saiu da presbiteriana e eu fui para a comunidade evangélica e eles, no interior de Minas, né? E eles foram para Batista. E daí, quando eu mudei para BH com 16 anos, eu já vim para Lagoinha. E aí, já fiquei na Lagoinha desde então. Você chegou na Lagoinha já trabalhando, né? Já cheguei na Lagoinha assim, né? Já chegando, né? Com 16 aninhos. Eu era só uma criança, mas já cheguei chegando. E fui muito bem acolhida. Nossa, super acolhida. A Nívia, a cunhada da Nívia era uma das minhas melhores... A Carol, hoje mora nos Estados Unidos, a irmã do Gustavo. Sim. E a gente era muito amiga quando ela morava aqui no Brasil ainda. Então, assim, eu estava sempre ali junto com o DT, já junto com todo mundo. E fui crescendo nesse Sempre ambiente. Envolvida nos congressos, Sempre né? A gente sempre envolvida. esteve muito envolvido nas gravações do Diante do Trono, Sim. nos congressos. Sim. A sua amizade com a Ana é dessa época, né? Diz a Ana que não sabe quantos anos tem e que ela não conta mais. Eu também nem sei quanto que foi que, assim, que a gente já se conhecia de distante, assim, mas... Quando que realmente a gente aprofundou na nossa amizade, eu nem sei te explicar como que foi. Foi uma coisa tão natural que foi acontecendo. E já tem tantos anos também. Mas é algo assim que eu sempre, desde lá de Campo Belo, que é a cidade que eu nasci, eu sempre estive nos bastidores. É uma coisa que faz parte de mim, assim. Sempre estive organizando, sempre estive fazendo festivais, fazendo isso, fazendo aquilo. Fazia de tudo na igreja. E eu só continuei aqui em BH, sabe? Que legal. Gente, não tá aqui, tá? Não colocaram aqui para mim, mas eu quero chamar um vídeo que é muito legal, que é da Paula Artista. A Paula dançando. Meu Deus! Tem um vídeo da Paula dançando. Eu vou pedir para poder colocar um pedacinho aí, daqui a pouco eu comento sobre o vídeo. Olha só. Mostra-me quem tu és,
Olha que incrível, gente. Que legal essa cena. Canção Deserto de Revelação do Diante do Trono, que nós gravamos lá na Jordânia, né, Paulinho? Foi incrível, não foi? Foi um demais. Calor de 50 graus. Tava. Pelo amor de Deus. Não, para poder gravar lá na Jordânia, como a gente estava numa equipe de vídeo muito reduzida, então não tinha como, não tinha iluminador. Então Não a gente tinha. tinha que aproveitar a luz do dia. É. Só que a luz do dia no deserto, se você passar de 9 horas da manhã, é impossível Estoura. você ficar do lado de fora. Um calor, é absurdo, tudo é muito complicado. Então a gente acordava à madrugada, antes do nascer do sol, e ia para as gravações. Exato. E nesse dia estava um calor muito grande. Absurdo, gente. Nossa, tava muito quente. E o Alex, assim, pouco criativo, ele não pode tirar a sapatilha de dança descalço. Na sombra. Ele na sombra, né? Ele na sombra. Eu no sol, na areia, fritando meu pé. E eu fui, eu obedeci. E ele, vai, não sei o quê. E eu, Jesus, Pula. me ajuda, pula. E eu, meu Deus, me ajuda a pular aqui nesse sol. Foi uma luta. Mas sabe o que é legal? Fazia tempo que você não dançava. Tinha muitos anos que eu não dançava. E aí, assim, acho que umas 3 semanas antes, a Ana falou comigo, você vai dançar? Eu falei, eu vou dançar? Aí ela falou, e tal. E aí, assim, foi de última hora e eu arrumando as roupas para levar de última hora. E não era isso a coisa, né? Eu tava nos bastidores ajudando ela. E, assim, ajudando ela e dançando e tirando foto, né? Tudo. O Felipe me ensinando a tirar as fotos, porque a equipe era reduzida. Mas a gente deu um jeito, né? A gente deu um jeito. Projetão. E Ficou deu um super projetão. certo, né? Mas o que eu queria te perguntar, eu trouxe esse assunto porque você tem um coração de artista, né? Sim. Você foi bailarina. Sim. Então, esses dias eu estava conversando até com a Isa um pouco a respeito disso, incentivando ela, dança mais, volta a dançar na igreja também, de vez em quando, em alguns eventos. Como que foi essa decisão para você de entender um momento assim, olha, agora eu preciso servir a Deus de uma forma diferente daquela que eu servia antes, quando eu dançava, quando eu fui bailarina, quando eu servi ao Senhor com o que o mundo olha e fala, aquilo é arte. Apesar do que o que você faz hoje é arte também. Mas como é que foi essa decisão para você? Foi dolorido em algum ponto ou você teve uma convicção muito grande? Foi dolorido, porque eu sabia que na verdade, eu tinha me pré-definido naquele lugar ali. Então, eu não me encontrava ainda dentro daquele lugar de médica cirurgiã. Eu me achava servindo a Deus na igreja, no púlpito, dançando. E era assim que eu me encontrava. Mas quando Deus falou, filha, agora eu vou te mostrar uma outra forma de me servir, foi algo doloroso para mim, no sentido de falar, não vai dar mais. O tempo também era escasso, não tinha como eu fazer mais as duas coisas. Quando a Fábrica de Artes começou, estava em construção, eu estava dançando lá com a Isa e tudo, mas depois, assim, realmente o meu tempo foi ficando cada vez mais escasso e eu entendi Deus falando comigo, agora é uma forma de você me servir diferente. Então, Deus começou a me mostrar e me moldar naquele novo lugar, naquele lugar de dizer, filha, você também está aqui no púlpito me servindo, porém de uma forma completamente diferente, assim. O que não tira a minha devoção em Deus, de dançar na minha casa, né, de me manifestar da forma como eu gosto em adoração ao Senhor, mas também adorando a Ele de uma outra forma. E isso, eu acho que essa é a multiforma de Deus, de colocar em nós as multifacetas dele também, né, Felipe? Eu acho que entender essas multifacetas, porque às vezes se a gente, que é o que eu falo, se a gente constrói o nosso castelinho, Deus tem sempre um castelo muito maior, muito mais complexo, né? E se a gente deixar Deus desconstruir ele para construir o que ele tem, a gente vai entendendo essa multiforma de Deus de agir, né? Em cada um de uma maneira, né? Exato. Com cada um, Deus tem uma maneira de agir. Você vê, por Exato. exemplo, Deus te deu uma direção. Sim. A Isabel Coimbra está até hoje. Sim. Já vovó, já tem vários netos. Exato. E até hoje a gente ministra juntos ali na Sim. igreja e ela continua, porque para ela a direção de Deus foi essa. Foi essa, exatamente. Cada um tem a sua. Assim como na parte estética, que a gente falou agora há pouco, né? Sim, eu acho que isso foi muito difícil para eu entender, porque na minha cabeça era assim, eu sou isso aqui serei.
Eu acho que, assim, igual, por exemplo, a Ana mesmo, né? Comecei a cantar, cantarei. Então, eu acho que até a Ana agora se tornando mais pastora também, além, né, de cantar e tudo mais, é uma outra forma de Deus manifestar também, né? A faceta dele na vida dela e tudo. Mas eu acho que são lutos até que a gente passa. E tá tudo bem passar por eles, contanto que a gente entenda que o propósito de Deus continua em diferentes comunidades. Sim. Então, em tribos diferentes, né? Então, Deus me tirou de uma tribo para me colocar numa outra tribo. E eu acho que é dizer o sim e o amém para aquilo que Deus está falando, né? Às vezes Deus vai te deixar naquela tribo, às vezes Deus vai te migrar para uma outra tribo e vai falar, você vai ser útil nessa tribo aqui e vou te colocar nela. Sim. Né? E Deus, ele... O importante é a gente manifestar o propósito de Deus onde nós estivermos, Exato. né? E durante essa transição de dança para a cirurgia, você lembra da sua primeira cirurgia? Como que foi, assim? Lembro demais. Como esquecer? Assim, de cirurgia A pessoa de uma lembra forma também, né? ela continua lembrando. Espero que sim. Tá tudo certo. Mas na plástica que você diz ou na cirurgia geral? Porque na cirurgia geral foi apendicite. E eu cheguei no consultório, eu estava de plantão. E foi um dos meus primeiros dias de residência. E o pai da criança falou comigo, cadê a médica? Gente, Eu falei, eu sou a médica. Meu Deus do céu. Aí ele, não, você não vai operar meu filho. Eu falei, Nossa. olha, não temos outra opção. Ou eu opero seu filho, ou seu filho vai morrer. E daí ele falou, não, mas aqui que você é muito nova. Eu falei, mas eu já sou médica formada, estou aqui na residência e tudo mais. E claro que o meu chefe vai entrar junto e tudo. E aí eu me lembro, assim, e foi uma cirurgia rápida, graças a Deus o apêndice estava supurado, foi assim, foi salvar a vida da criança mesmo, Que legal assim, isso, foi. que legal. Eu nunca mais me esqueci desse dia, mas também nunca mais me esqueci dessa frase dele, assim. Sim. E que eu ouvi tantas outras vezes, eu acho que eu até continuo ouvindo, Sim, na sim. verdade, né? Tipo, você é a médica, né? Você é a cirurgiã. Porque acaba que por eu ser pequenininha, não pareço, né? Tipo, muito mionzinha, né? Então, eu pareço ser muito mais nova e tal. Então, assim, acaba que vem esses preconceitos, mas eu levei numa boa, porque meu objetivo ali era realmente focar naquela criança. Sim. Então, eu nunca mais me esqueci. E eu entendi, enquanto eu operava, eu entendi o quanto eu estava causando bem para aquela criança e o quanto a vida dele ia ser transformada porque ele estava sendo salvo naquele momento. Então, assim, eu me lembro da sensação operando ele, Que assim, legal sabe? isso. Que legal. O pai dele entendeu Veio isso pedir também? desculpa, mesmo? ganhei chocolate. Nossa, e assim, eles muito fofos, porque a criança ficou internada mais dias, Sim. porque era Recuperação. complicadinho, né, o caso dele e tudo. E eles apaixonaram comigo, Olha, assim. que legal, E gente. depois o pai veio, me trouxe chocolate e tal, e falava de mim e tal. Nossa, ela é a melhor médica, não sei o quê. Mas foi assim, foi muito legal, mas eu me lembro perfeitamente dessa história. Na plástica, eu me lembro também da primeira cirurgia que eu fiz, que foi uma cirurgia de abdômen. E eu me lembro que durante a cirurgia eu ficava pensando assim, o que eu estou provocando de diferente na vida dessa pessoa? Porque eu ficava comparando com a minha primeira cirurgia da geral. E eu ficava, tô só fazendo um abdômen, o que eu estou provocando de diferente nessa mulher? E aí eu não tive a resposta ali na hora. Mas no pós-operatório, essa mulher, ela me veio dar um testemunho, depois por coincidência, fiquei sabendo que ela era cristã. E a gente conversou sobre isso e ela foi me contar algumas coisas pessoais da vida dela e o quanto aquela cirurgia estava transformando até a forma dela de lidar com os filhos. Porque ela tinha tido, assim, muita... A barriga dela tinha deformado bastante, assim, vamos dizer assim, por causa das gravidezes que ela teve e tudo. Então, ela contando quanto o relacionamento dela com os filhos estava melhorando porque ela tinha feito aquela cirurgia. E aí foi outro propósito, assim, foi outra coisa que Deus falou, tá vendo, filha? Faz parte dessa comunidade que eu estou te colocando, você estar nesse lugar. Com certeza. Em muitos casos é uma cura, né? É uma cura, é uma ferramenta que Deus pode usar, né? Com Obviamente, se certeza. a pessoa souber compreender
de que a cura não está só naquilo, mas que aquilo é uma ferramenta que Deus pode usar para poder curar. Exato. Assim como, por exemplo, nós temos o Renovo aqui em Belo Horizonte, lá na estância, né, da Sim. pastora Zenete, que se a pessoa acreditar que a cura só está naquele lugar, não acontece. Eu acredito que Deus usa as pessoas que ali estão, eu acredito que Deus usa o encontro da sua igreja para que você seja transformado, mas é um agir de Deus, né? Através das ferramentas humanas. Exato. Então, Para que isso melhora é muito legal. muito a autoestima da pessoa também, né? E você, Felipe, faria alguma cirurgia? Faria, sem problema. Tô precisando de várias. Eu também faria, tá? Tem um Várias. negocinho aqui, um negócio... Nem comece, viu, Paulo? Não me avalie, por favor. Pode deixar, não vou avaliar. Aqui, tem fotos aí, vamos ver algumas Temos. fotos? Vamos ver as fotos que vieram pra gente aqui da doutora Paula. Aí, Olha. comenta pra gente, tá aí o Luiz Otávio. Meu marido, a gente acabou de chegar de Israel. Que maravilhoso Assim que a isso. gente chegou, aí estourou A questão lá a questão toda, né? toda que tá lá. Essa sou eu aí, ó, pousando para fora. É isso aí, doutora. É isso aí, ó. É isso aí, gente. bênção. Eu fico me olhando assim, eu falo, gente, olha, que jornada, né? Porque eu fiz 40 anos esse ano e que jornada. Nossa, só quem é médico sabe, assim, é uma jornada poderosa, de muita entrega, muito Natal, muito Réveillon, muito feriado que você passa, assim. Eu fui casar aos 38 anos. Pressão da sociedade. Muita pressão da sociedade. A igreja pressiona muito com relação a essa questão. Muito. Abre mão de muita coisa também. Não, sim, claro. Existe uma. A Paula precisou de abrir mão de muita coisa, né, para poder chegar, para poder concluir tudo. Mas existe uma pressão também ao mesmo tempo da igreja e da sociedade, principalmente como mulher, com relação à questão do casamento, né? Sim, então, nossa, mas aí Deus muito. estava preparando um príncipe para você, né, Paula? Tava, que príncipe que eu casei. E assim, eu falo que esperar é a melhor coisa. E mesmo que você sofra pressão, e eu acho que quanto mais você sofre a pressão, se você está em Jesus, você sabe que, não, Jesus vai fazer. Eu acredito em Jesus. E eu acho que você mesmo já presenciou algumas pressões das pessoas. Brincadeiras e tudo, normal, E eu sempre falava, não, eu sei que eu estou esperando a pessoa certa, eu sei que Deus tem para mim. Claro que a gente oscila, né, gente? Ninguém é 100% do tempo ali sem oscilar. Mas a sua fé vai sendo cada vez mais fortalecida. E eu falo que se a gente espera o momento certo, Deus traz a pessoa certa também. Assim, claro que é uma escolha, né? Eu tive que escolher, o Luiz Otávio teve que me escolher, foi uma escolha mútua. Mas quando você tá com o coração rendido em Deus, assim como foi com a plástica, assim como foi com a minha vida profissional, eu sabia que não ia ser diferente da minha vida emocional, né? E veio na hora certa, né? Veio assim, veio um príncipe mesmo. Todos os amigos celebraram muito o casamento de vocês. Graças a Deus, né? E a gente está se encontrando depois do casamento, acho que pessoalmente pela primeira vez. Não, a gente esteve junto no congresso. No congresso, Mas eu não tive oportunidade de falar. Agora o Luiz Otávio está ali atrás também nos bastidores. Sim. O quanto que vocês são preciosos e o quanto que nós estamos felizes. Obrigada. E sempre desejando tudo de melhor de Deus para a vida de vocês, para a família de vocês. Eu falei que o programa era rápido, né, Stefânia? Falei, já não passou, falei? Gente. Já, infelizmente, já passou, gente. O segundo bloco foi também. Se deixar, a gente vai conversando. A gente falou sobre família, sobre papai e mamãe. Nós falamos sobre a doutora, né? A questão da estética. Mas tinha tantos outros assuntos para poder falar, Paulo, que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui, né? Mas a Paula pode voltar, né? Voltarei. Seria Sabe o que eu vou fazer? fazer. Vou aproveitar, porque você citou um negócio da Ana aí, sobre a Ana. A Ana que a gente está falando é a Ana Paula, querida Ana Paula do Diante do Trono. E aí, eu vou aproveitar que você está aqui, que você é a best da Ana, né? A best, a melhor amiga dela. Ana, você está convidada para estar conosco. Faz o convite para mim, Paula, você me ajuda? Ajuda. Frenda, eu olho para cá. Pode ser. Frenda, olha, foi uma honra estar aqui com o Felipe. Mas agora falta você nessa cadeira. E eu quero estar aqui junto com você, vibrando. E eu sei que você tem tanto para entregar, como você já entregou em tantos outros podcasts, mas eu acho que esse aqui é mais do que especial.
A Fábrica de Artes nasceu do seu coração. Então, eu acho que mais do que especial, você tá sentadinha aqui nessa cadeira e eu vou estar aqui juntinho para te ver. Então, venha. Olha, ela já tinha aceitado. Ela já tinha falado comigo assim, eu vou lá sim. Só a gente só tava ajeitando a data. Depois desse reforço do convite, não tem jeito. Aí que vai vir mesmo. E vai ser sempre bem-vinda, assim como você, querida. Muito obrigada. Que nós Uma honra estar aqui. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Imagina, Deus sempre abençoe vocês e que possa sempre vir os convidados especiais aqui, Amém. Trazendo a palavra de Deus, né? Amém. E já quero deixar um recado também. Você que assistiu através do YouTube, já copia esse link, já compartilha com seus amigos no Instagram, no WhatsApp, aí no grupo da família, no grupo da sua igreja, para que eles sejam abençoados também, assim como nós fomos aqui. E o legal também é que no Instagram do Lagoinha One você tem vários recortes dessa nossa conversa com a doutora Paula e também de várias outras conversas que a gente teve com pessoas muito preciosas aqui. Então, você vai ali no aviãozinho, compartilha com as outras pessoas para que todo mundo possa estar sendo edificado assim como a gente foi hoje. E semana que vem tem mais Praise Podcast para abençoar a sua vida. Até lá, gente. Um abraço.